Um novo mandamento vos dou. O amor de Deus é mais sublime, e o amor do Filho também é o mais sublime. Na segunda-feira nós estudamos sobre esse mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja. Na lição de segunda-feira, capítulo 13 de João, eu separei o versículo 34 e o versículo 35. Eu não sei qual versículo que vocês separaram, mas eu gostei muito desse porque nos mostra aqui um novo mandamento que o Senhor deixou para nós. Os judeus têm catalogados cerca de 613 mandamentos na Torá, que é a Bíblia judaica composta dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Além desses 613 mandamentos que os judeus deveriam observar, Jesus acrescenta um outro para que nós estudemos durante o nosso tempo aqui, não só agora, mas durante toda a nossa trajetória aqui nesse mundo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Creio que dispensa maiores comentários, porque esse mandamento ele é crucial, como todos os demais, mas esse aqui, em não existindo, não há cristão. Não há cristianismo, porque o cristianismo é calcado no amor ao próximo. O cristianismo ele tende a ter esse olhar de compaixão para aquele que está caído, aquele que está necessitado. Portanto, eu separei esse texto de segunda-feira, João 13, 34 e 35. Na terça-feira eu separei João 13, 37 a 38. Eu errei aqui, mas depois vocês podem corrigir. 37 e 38. Jesus dá um recado a Pedro. Naqueles dias que antecedia a ida do Senhor para ser entregue nas mãos das autoridades que queriam prendê-lo, queriam segundo eles, aplicar-lhes a justiça, embora nós sabemos que esta não é a justiça verdadeira, porque o nosso Senhor não era um malfeitor, mas o Senhor, sabendo disso, comentando com os seus discípulos, que iria para Jerusalém, e ali ele haveria de sofrer, o apóstolo Pedro parece que sempre foi um daqueles apóstolos mais impetuoso entre o grupo. Ele disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Este foi o desejo de Pedro, e eu creio que ele não estava errado, porque se nós também estivéssemos ali, naquela circunstância, faríamos a mesma coisa. Qual de nós que, vendo o que o Senhor Jesus fez, não teríamos esse desejo de acompanhá-lo até o fim? Portanto, Pedro agiu como nós humanos, que o amamos, o agiria. Porém, não era isso que o Senhor pretendia de Pedro. Ninguém poderia acompanhá-lo. Ele teria que passar por aqueles momentos difíceis, nas mãos daqueles juízes, nas mãos daquelas autoridades, e ser julgado e condenado por nossa causa, por nossos pecados. E Jesus aqui deixou a Pedro esse recado, quando diz que em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes.
Nosso Senhor estava prevendo exatamente o que aconteceu quando Pedro estava ali junto daquelas outras pessoas, acompanhando aquele momento de interrogatório, aquele momento de açoites, aqueles momentos de castigo, e ele foi avisado pelo Senhor que o negaria 3 vezes. Esse é o nosso Jesus onisciente, é o nosso Jesus que conhece todas as coisas. Por isso que é muito importante nós observarmos a sua palavra. Ele conhece o que vai no nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. Na quarta-feira, eu separei versículos 13 e 14, como está aqui, do capítulo 14. Esse capítulo 14, eu considero ele assim um capítulo com muitos e muitos ensinos. Nós teríamos que ter um tempo para esmiuçar versículo por versículo, porque cada um desses versículos são versículos que nos levam a pensar em muitas e muitas grandezas, e muitas maravilhas do nosso amado Jesus. Mas nosso objetivo aqui não é estudar esse capítulo na sua íntegra, mas sim dar uma passada de olhos e tirar um versículo ou 2 daquele texto que nos chama a atenção para compartilharmos uns com os outros. Então eu separei os versículos 13 e 14, onde o Senhor Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, a fim de que Deus seja glorificado no Filho, Deus seja glorificado em Jesus." E mais uma vez ele enfatiza no versículo 14: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Meus prezados irmãos, será que nós temos pedido em nome de Jesus? Ou nós pedimos em nosso nome? Ou nós falamos com o Pai como se o Senhor Jesus fosse uma pessoa sem maior importância nessa ligação entre o Pai e o Filho? Eu acho que nós precisamos voltar a pensar na importância do Cristo como sendo o elo que nos liga ao Pai, Filho e Pai. Nós só podemos ir ao Pai através dele. Aí está a razão porque nas orações aí na igreja, sempre que oramos, nós terminamos dizendo em nome de Jesus. Mas não devemos falar assim por um mero costume, por uma mera repetição, porque ouvimos os mais antigos falar, mas porque nós sabemos que só podemos falar com o Pai através do Filho. Esta é a instrução muito clara, muito clara. Não há necessidade de grandes conhecimentos dos idiomas passados para entendermos que esta frase está no imperativo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome dele, a promessa está aqui: isso farei. Isso farei. O Senhor está pronto a nos atender. Cabe a nós saber pedir e pedir em nome dele. Hoje é um cristianismo de determinismo, de determinação. Não é assim que a palavra nos ensina. Ela nos ensina a sermos submissos ao Filho, pedindo: Senhor Jesus, se for da tua vontade, interceda ao Pai por mim. Pai, em nome do teu amado Filho, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. E com certeza, esta resposta que ele está nos dando aqui: eu farei,
virá até nós. Na quinta-feira, Jesus promete outro Consolador. Jesus estava prestes a encerrar o seu tempo como Filho do Homem. Lembra que nós estudamos isso no domingo passado, quando estudamos capítulo por capítulo, e o capítulo 2 descreve o Senhor Jesus como Filho do Homem? Pois é, o Senhor aqui nesse capítulo 14, a partir do versículo 16, ele vai nos preparando para vivermos um período de tempo em que ele, assim podemos dizer, entre aspas, estará ausente de nós. Que na verdade ele está presente. Mas ele está também à destra de Deus, o Pai, na glória celeste, como Estevão pôde contemplar. E ele aqui diz aos seus discípulos que rogaria. Olha essa palavra rogar. Esse é um termo de um pedido veemente. Um pedido que se faz em uma instância muito extrema. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, porque ele já é um consolador, mas ele agora está dizendo que um outro, uma segunda pessoa viria, outro consolador. Não é outro no sentido de ser menor ou maior, mas é que é um igual que vem para estar conosco, a fim de que esteja para sempre convosco. E ele diz que esse é o Espírito da verdade. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Esse Espírito da verdade, ele só se faz presente como consolador naqueles que pertencem ao rebanho, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. O mundo, como diz aqui o Senhor Jesus, não o vê, nem o conhece. Agora Jesus abre aqui no versículo 18. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E termina, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ah, queridos irmãos, nós temos esta certeza. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, nós não estamos órfãos. Meus amados irmãos, haja o que houver, Jesus está conosco através do seu enviado, através do seu Consolador, através do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele virá para nós. Ele virá para nós. E nós esperamos essa volta dele. Esses dias nós publicamos no grupo da igreja aquelas palavras do penúltimo capítulo de Apocalipse, quando João escreve, ora vem Senhor. No original esta expressão é Maranata. Esta deve ser a esperança do crente, é a volta do Senhor. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não volta para nós, ele nos deixou esse grande legado, o Consolador, o Espírito da verdade. Na sexta-feira, capítulo 15, o nosso Senhor Jesus, ele faz aqui traça aqui uma parábola, trazendo uma figura da videira. A videira no Antigo Testamento era um símbolo usado para exemplificar o povo de Israel, o povo de Deus. Nós temos essa descrição em algumas passagens, como o Salmo 80, versos 8 a 16, Isaías 5, 1 e 7 e outros textos mais. Nosso tempo não permite explorar estas passagens, mas ali nós observamos que para Deus, Israel era uma videira. Uma videira é uma planta que produz a uva e precisa de cuidados
para produzir bons frutos. E o Senhor Jesus usa essa figura da videira para falar de si mesmo como sendo a fonte da nossa vida. Versículo 5, quando ele escreve dessa maneira: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estivermos unidos a esse tronco que é Jesus, seremos galhos, seremos ramos que produziremos frutos. Esse também é um texto que não podemos entender apenas com esse versículo. Teremos que ler e meditar nos demais versículos que tratam desse assunto. Mas fica para uma outra oportunidade. O importante é saber que Jesus usa esse símbolo para mostrar o seu verdadeiro relacionamento conosco. Nós devemos estar ligados a Ele para podermos produzir fruto. E aí vocês podem me perguntar, mas irmão Arlindo, que tipo de fruto são esses que nós podemos demonstrar? Olha, nós temos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, um exemplo de frutos que nós podemos demonstrar na nossa vida. Diz assim o versículo 22 de Gálatas 5: Mas o fruto do Espírito são 9 as partes desse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí está um exemplo. Também, esse é um outro texto que não se exaure apenas lendo. Precisávamos ter mais tempo para agora esmiuçar cada um desses 9 itens. Alguns costumam dizer que é como se fosse uma tangerina ou uma pocã, e cada item desse é um gomo dessa fruta. Não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. O Espírito é um só, mas são os diversos gomos que fazem com que nós devemos demonstrar que estamos ligados ao tronco. E no sábado, nós lemos capítulo 15, versículos 12 e 17. Mais uma vez o Senhor Jesus, ele aqui reitera, meus queridos irmãos, aquilo que nós estudamos na segunda-feira. Lembra que nós só falamos de segunda-feira, João 13, 34 e 35, quando ele fala do novo mandamento. O Senhor aqui ele diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então não há nenhuma desculpa para o crente viver ausente, viver distante desse amor, porque os ensinos, as orientações, as advertências são muito frequentes nas Escrituras. Nós precisamos amar uns aos outros. Na lição passada nós vimos que o Senhor deixou-nos aquele exemplo quando ele humildemente lavou os pés dos seus discípulos. Isso é uma demonstração de amor, meus queridos irmãos. Portanto, se queremos realmente ser igreja do Senhor Jesus, não importa o que os outros pensem de nós, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus tem nos ensinado. Vamos continuar então, meus queridos irmãos, agora aos assuntos da introdução. Esse assunto a gente vai, parece que demorando um pouco, mas é assim mesmo. Não há como
abreviar, porque eu também não posso deixar de passar os olhos junto com vocês nos textos da semana. Mas vamos continuar. Na lição passada nós estávamos nesse item conhecendo um pouquinho a estrutura do livro de João, e nós agora vamos ver o capítulo 5. Aliás, eu quero fazer uma breve lembrança do que nós vimos na lição passada, que este evangelho é descrito como uma galeria de obras de arte. É como se nós estivéssemos caminhando ali por aqueles corredores e a cada quadro nós nos embevecêssemos com a sua beleza, com a sua arte. Esse é o Evangelho de João que nós estamos estudando. Ele apresenta uma série de desenhos e em cada um deles Cristo é a figura central. Esse é o verdadeiro Evangelho que nos mostra o cristocêntrico, o cristocentrismo, não esse sistema moderno de antropocentrismo, que é o homem em torno das questões, a igreja voltada para o homem, mas sim a igreja voltada para Cristo. Cristo é o centro da nossa atenção. Cristo é o foco das nossas atenções. E João nos apresenta essas características do Evangelho. No capítulo 1, vocês lembram? Nós estudamos que Cristo é ali narrado como Filho de Deus. No capítulo 2, ele é narrado como Filho do Homem. No capítulo 3, o Mestre Divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. Aliás, esse aqui foi o último capítulo que nós estudamos na lição passada. Hoje nós vamos ver no capítulo 5, ele é descrito como o grande médico, cheio de compaixão pelos paralíticos que sofrem, melhor dizendo, né? Ele mostrou o seu poder divino curando de uma maneira instantânea um caso sem esperança. Versículos 8 e 9, quando Jesus disse àquele homem que estava ali enfermo na porta ali daquele poço, daquele tanque lá chamado Betesda, e ele diz àquele homem que já estava ali há 38 anos, Jesus vendo-o ali deitado, no versículo 8 ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Este é o grande médico. João deixa descrito de uma maneira muito bela, muito graciosa, essa passagem de Jesus ali pelo poço, pelo tanque de Betesda. No capítulo 6, ele é descrito o pão da vida. Jesus é o alimento por excelência. Sem ele, como diz o nosso irmão comentarista, sem ele a alma do homem morre faminta. Versículo 48, nós temos esse destaque: eu sou o pão da vida. Como nós podemos nos sentir fortes, encorajados, dispostos quando tomamos desse pão. Esse pão nos dá a energia que nós tanto precisamos para seguirmos adiante em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Um corpo bem alimentado, ele tem forças, e um espírito bem alimentado tem muito mais forças ainda. E esse é o nosso Senhor Jesus, descrito aqui como sendo o pão da vida. Que bênção, que maravilha saber que nosso Senhor Jesus nos sustenta, meus irmãos, nos sustenta, nos dá razão de viver, apesar dos pesares. Ele está junto de cada um daqueles que o buscam em espírito e em verdade. No capítulo 7,
ele é a água da vida, a água que satisfaz o coração sedento. Duas questões muito primordiais para a nossa sobrevivência. Nós vimos no capítulo 6 o pão, o alimento. Mas também no capítulo 7 nós vemos a água, esse alimento que é insubstituível. Não há outro líquido tão precioso para a nossa saúde quanto a água. Isso é comprovado cientificamente. O homem pode beber tantos tipos de bebidas, mas a água é o líquido insubstituível. E Jesus usa essa figura da água para nos mostrar que ele é a água da vida. Versículo 37, então nós lemos: no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o nosso Jesus, que é a água da vida. No capítulo 8, João descreve o nosso amado Jesus como o defensor do fraco. O nosso Senhor, nem precisamos falar muito, né? Ele tinha uma terna compaixão para com aqueles que sofriam as injustiças dos mais poderosos. E aqui nós temos essa cena em que ele defende uma mulher que estava sendo acusada por ter praticado um ato que nós não estamos defendendo o ato que ela praticou, mas a maneira como ela foi tratada é a maneira que Jesus não aprovou, porque não é por ela ter errado que eles teriam o direito de querer agora achar que eles não tinham pecado, e sim somente aquela mulher. Essa é uma maneira como Jesus usou para defendê-la. Versículos 3 a 11 nós temos essa descrição. Não vamos aqui ler, mas vocês podem ler que Jesus teve sempre essa compaixão pelos mais aqueles que estão mais assim sem defesa, né? Os indefesos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 15, nós também observamos ali que ele defende as crianças. Então, esse é o nosso Senhor. Ele está sempre atento àquelas necessidades que estão acontecendo. E nada passa desapercebido aos seus olhos. O caso dessa mulher, o caso das crianças citadas lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 15. Esse é o nosso Senhor, que nós precisamos enfatizar a sua vida para que outros que não o conheçam possam conhecer. No capítulo 9, Jesus aqui é descrito como a luz do mundo. A luz do mundo. Todos nós sabemos da importância da luz. E Jesus usa esta figura da luz para dizer que ele é a luz do mundo. Ele diz nesse versículo 5 do capítulo 9: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele falou isso quando ele estava prestes a curar um homem cego de nascença. Um homem que, desde o seu nascimento, né, ele não tinha a visão. E a história também é muito extensa, nós não vamos ter tempo para descrevê-la, mas fica aqui essa importante revelação: sou a luz do mundo.
A luz que mantém acesa as nossas esperanças é o Senhor Jesus. O dia que essa luz faltar, esse mundo irá mergulhar numa imensa escuridão. Trevas de horrores haverão de dominar de norte a sul, de leste a oeste. O que ainda preserva os raios de luz nesse mundo é a presença do Senhor Jesus através do Consolador, como nós já temos estudado. Então, João capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. No capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Cada um desses capítulos a gente fica assim abismado de ver como que o nosso Senhor é apresentado. O bom pastor. Versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cuida do rebanho com extremo cuidado e dá a vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, esse pastor é diferente daqueles que se dizem que são pastores, mas que só estão ali por uma ambição. Muitas vezes uma ambição financeira, outras vezes por uma ambição de status, mas não por amor às ovelhas, não por compaixão das ovelhas. Eu sei que não é fácil entender isso, mas não é impossível de compreender, de entender também. O bom pastor, ele cuida do rebanho. E Jesus nos deixou esse exemplo. Se nós queremos ser seus imitadores como pastores, precisamos estar atentos à necessidade de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. E cuidar, eu sempre penso, que vai além de pregar a palavra, vai além de nos reunirmos nas reuniões aí na igreja, na casa de oração, vai além das nossas reuniões online. Esse pregar significa, esse cuidar, melhor dizendo, significa atentar para a necessidade de alguém que está passando por uma batalha espiritual, alguém que está precisando de um consolo, de um conforto, alguém que perdeu seu ente querido e precisa de um telefonema, precisa de um amparo, alguém que perdeu a vontade de viver. Esses dias se ouve falar muito da incidência de pessoas que estão a ponto de tirar a vida, estão buscando o suicídio. Este amor faz com que as pessoas que amam tentam se aproximar dessas, eles movem do coração, através do Espírito Santo, esse desejo de dar cabo à vida. Mas infelizmente, esses pastores são poucos. Mas nós precisamos observar e atentar para o exemplo do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim, meus prezados irmãos, o nosso tempo vai correndo e nós temos que chegar até o final desse livro, né? E depois ainda temos mais alguns assuntos a estudar sobre essa parte da introdução. E eu vou encerrando com esse capítulo 11. Ele é o príncipe da vida. Ele é o príncipe da vida quando ele aqui prova no versículo 25 aqui, né, que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Nesse capítulo 11, o nosso Senhor Jesus, ele praticamente todo o capítulo aqui relata aquele acontecimento da enfermidade de Lázaro, depois a ressurreição que o nosso Senhor promoveu. Ele chama esse seu amigo Lázaro, ele prova o seu amor a esse amigo Lázaro, quando ele o chama da morte, ele o tira da morte. Versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai ir. Esse é o nosso príncipe da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Meus queridos irmãos, vale a pena sermos perseverantes. Nós temos visto tempos difíceis, temos vivido, melhor dizendo, tempos difíceis. A Igreja do Senhor tem sido enfraquecida nesses tempos de pandemia. As nossas reuniões têm sido sufocadas, as reuniões presenciais, pela necessidade de nos ausentarmos. Felizmente, nós temos tido esses recursos das reuniões online, mas eu sei que isso não é o meio mais adequado de promovermos a comunhão. Por isso, vamos, irmãos, continuar buscando o Senhor. Vamos procurar nos unir em torno do Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos reunidos, melhor dizendo amanhã, porque eu estou gravando essa mensagem hoje, sábado. Então vou dizer, logo mais, vocês estarão ouvindo isso no domingo, logo mais às 17 horas, se o Senhor nos permitir, estaremos reunidos para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. E também às 18 horas, ouvirmos mais uma porção da sua palavra. Convido a todos para estarmos juntos amanhã nesses momentos. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso encontro aqui nessa escola dominical. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse estudo da Tua Palavra, por poder passear nesta galeria de artes que João descreveu para nós, falando do nosso amado Jesus Cristo, aquele que é o nosso bom pastor, aquele que é o nosso pão da vida, aquele que é a nossa água, aquele que é a nossa luz. Senhor, nosso Pai, nós agradecemos pelo Teu amado Filho e clamamos agora ao Senhor, querido Pai, faça uma obra ali na rua Piraquê 220. Faça, Senhor, com que haja despertamento, haja uma consciência de amor entre todos nós, mas um amor real, um amor que não se envaidece, um amor que não se melindre, mas um amor que exalte as virtudes do Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, até a próxima.